agora nós vamos entender o que foi a Constituição de 1824 e como ela aconteceu. Acompanhe comigo na página 6 que eu vou ler algumas partes, tá bom? Então vamos lá. A Assembleia Constituinte foi um órgão criado para a elaboração da Constituição de 1824. Órgão criado, certo? Quem compunha a Assembleia Constituinte? Vamos ler aqui comigo. A Assembleia Constituinte era formada por homens que representavam os senhores de escravizados e de terras no Brasil e tinha por objetivo elaborar leis que regulariam o novo país. Então, a Assembleia Constituinte era os grandes proprietários de terras, e proprietários de escravos. Eles eram quem iriam formular uma Constituição, uma Constituição que seriam as leis para entrar em vigor no Brasil, certo? Então, após formarem a Assembleia Constituinte, nós percebemos aqui que é parte da elite, né? Proprietários de terras e proprietários de escravos. Só que essa parte da elite aqui ia contra as atitudes opressoras de Dom Pedro I, porque Dom Pedro I era autoritário. Vamos lembrar que quando a gente fala de autoritário, a gente lembra daquela pessoa que não concorda com nada, é somente o seu posicionamento correto, é somente as suas ideias e as suas vontades que prevalecem. Então, Dom Pedro I era autoritário e essa Assembleia Constituinte ia contra as ações de Dom Pedro I, certo? Esses proprietários ficaram conhecidos como Partido Brasileiro, porque eram eles que iriam elaborar as leis para estabelecerem a Constituição de 1824, porque já estavam cansados do autoritarismo de Dom Pedro I. Então eles falaram, vamos criar uma lei, diminuir o poder autoritário de Dom Pedro I, nós vamos diminuir o poder do imperador, nós queremos pouca intervenção do imperador e nós queremos mais intervenção da Assembleia. Nós queremos decidir as leis e não o imperador que é autoritário, que age como ele bem entende. Então foi assim que aconteceu. Porém, Dom Pedro I, por causa do seu autoritarismo, ele agiu. E nessa noite, eu coloquei aqui para vocês compreenderem melhor o que foi a Noite da Agonia. A Noite da Agonia foi quando Dom Pedro I mandou fechar a Assembleia, fechar o prédio, fechar o prédio. E o que aconteceu? Como muitos brasileiros estavam aflitos do que ia sair de lá de dentro dessa Assembleia, do Partido Português, que era o partido conservador, que apoiava Dom Pedro I, todos ficaram aflitos, meu Deus, pensando o que ia acontecer quando amanhecesse, o que fosse falado para eles, o que tinham decidido lá dentro. Então, por isso que ficou conhecido como Noite da Agonia, e após essa noite que foi proclamado, né, foi declarado, foi outorgado a Constituição de 1824. Então, Dom Pedro I criou o poder moderador, ou seja, é o poder dele mesmo. Ele pode tomar as decisões, ele pode mandar e desmandar, e ele pode criar as leis e retirar as leis. Então, esse poder moderador que foi acrescentado na Constituição de 1824. Então, acompanhe aqui comigo para mim na página 7. A Constituição elaborada pelo grupo conservador, que era o grupo que apoiava o Dom Pedro I, vou colocar aqui, grupo conservador. O grupo conservador, ou seja, imposta ao país
criada, ela não foi elaborada para um bem de todos como ela era no começo. Ela não foi pensando no bem social, no bem de toda a sociedade, ela foi imposta, porque foi Dom Pedro I quem a criou. Então ela foi imposta em 25 de março de 1824. Entre suas principais características estava a divisão do poder em 4 esferas: legislativo, executivo, judiciário e moderador. Então essa data aqui ficou reconhecida como a data da criação da Constituição de 1824, que foi uma Constituição imposta, né? E ela durou até um bom tempo, né? Pelo fato da sua imposição. Agora nós vamos ver o que é o poder moderador. O poder moderador pertencia exclusivamente ao imperador e era superior a todos os demais poderes. Olhem para vocês verem o autoritarismo de Dom Pedro I. Ele não estava pensando no bem da sociedade, não. Quando ele criou a Constituição, ele estava pensando no seu próprio bem e no bem da elite, que já tinha seus privilégios. Vocês lembram que eu falei na aula passada que Dom Pedro I estabeleceu privilégios para a elite? Então ele também já tinha pensado na elite. Isso garantia a ele o direito de dissolver a Câmara de Deputados, convocar a Assembleia Geral, nomear ministro, escolher senadores, suspender penas de magistrados, conceder anistia e aprovar ou suspender resoluções dos conselhos provinciais. Então aqui vocês podem ver o poder autoritário de Dom Pedro I ao criar a Constituição de 1824, que hoje nós temos uma Constituição que pensa em nós que somos povo, né? Pensa nos nossos direitos, nos nossos deveres, nos garante muitas coisas, a Constituição que nós temos hoje, né? E aqui a Constituição já era totalmente diferente, ela já tinha interesses particulares, certo? É diferente da nossa Constituição hoje, que garante um mínimo para o povo, né? Para a parcela pobre da sociedade. Vamos continuar.